Bom, agora eu queria entrar num assunto muito importante. Você tinha falado que sofreu bullying na Coreia. 너가 한국에서 이제 그 이- 불링을 당했잖아. O bullying existe em qualquer lugar do 어느 mundo, né? 나라에도 다 있는데. Mas eu imagino que na Coreia seja ainda mais 근데 한국에는 agressivo, 조금 porque 더 센. existe uma pressão social inata 왜냐면 이제 기본적으로 a sociedade 사회적으로 ali 이제 na Coreia, né? 압력도 있고. Então, você que sofreu bullying, você pode 너가 falar 이제 como que é o bullying na Coreia e o que você passou? 너가 경험했던 것들을 그거를 대해서 왕따에 대해서 좀 얘기해 줄 수 있는지. 학창 시절에 학창 시절에. 그 지금은 많이 상황이 달라지긴 했는데 Agora a situação mudou bastante. 제가 어렸을 때는 유행이었어요, 왕따가. Mas quando ela era menor, 네. ela era muito comum, era tipo uma famazinha assim, fazer bullying. A pessoa que era fazer bullying era legal. Era o cara da gente, era o Era cara da hora. descolado, entendeu? 그래서 이제 절대 세력을 가지고 있는 친구가 한 명 있으면 Aí se tiver uma pessoa que tem tipo o poder de todo mundo ali, 그 친구가 마음에 안 드는 사람이 그때부터 그냥 왕따인 거예요. então a pessoa que tipo o cabeça ali do grupo, se ele não gostar de alguém, pronto, já era, aquela pessoa já era. Toda a escola não vai gostar mais dessa pessoa, Uma entendeu? hierarquia. É uma hierarquia, essa pessoa que manda. 그 또 다른 사람이 왕따가 될 때까지 내가 왕따인 거지. Aí até ter uma próxima pessoa pra entrar no seu lugar, você vai continuar sendo o bullyingado. Caramba, é bem de filme 딱 mesmo, 영화에서 né? 나오는 그런 Uma coisa bem regrada, parece, umas regras sociais, assim. 거기에서 안에서도 이제 룰이 다 이렇게 있고 막 누가 위계질 수도 있고 막. 맞아요. 그게 되게 심했어요. Isso era bem pesado quando ela era 거의 왕국 같다고 해야 되나? era quase um reinado assim, entendeu? 그래서 제가 왕따가 됐을 때는 Quando ela tava sofrendo bullying, 그 다른 학년 사람들이 다 내려와서 저희 반에 들어와서 막 칠판 전체에 제 욕을 써놓기도 에이따. 하고. eita peixe. O pessoal até de outras salas vinham pra sala dela e escreviam na lousa tipo xingamentos pra ela assim, pra ela. 저에 대해서 막 제 얼굴을 막 다 그려놓고 막 거기다가 막 욕 같은 거 에이따. 써놓기도 하고. 거기서 이제 거기서래. It's a Korean. O pessoal tipo desenhava o rosto dela e começava a tipo fazer lá, colocar marcas assim, rabiscava o rosto dela, sabe? 제 물건을 들고 가서 몇 달째 안 돌려주겠다. Nossa senhora. 그 중에 하나가 휴대폰. Falou que pegava as coisas dela e tipo não devolveu durante meses. E uma das coisas que pegou naquela época é o celular. Pegava o celular dela e levava embora. Caramba, 그리고 뭐- roubava, 그 furtava. 차라리 그냥 훔치는 거네, 거의. 그치. praticamente. 근데 이제 내가 괴롭힘 당한다는 걸 아니까 그냥 앞에 가서 슬기야 나 이거 좀 빌려줘 웃으면서 가져가서 Que 안 돌려줘. filha da mãe. 그래서 내가 Olha. 달라고 하면 막 욕하고 막, Hã? 막 씨발 내가 좀 빌린다 했잖아. 약간 이런 식으로. Tu é doido. Você não sabia dessas Não, coisas? não, eu sabia no geral, assim, né? Mas, ó, o que ela contou foi o seguinte. Aí toda vez que eu ouço, eu fico assustado. Por exemplo, como o pessoal que já... O cabeça ali do grupo, o pessoal já sabia que ia fazer o bullying, mas não podia ser tão descarado assim. Aí o que eles faziam? Chegavam assim, ô Felca, vou levar o seu mouse, tá emprestado. Aí você fala assim, não, pô, preciso usar. Aí ele, você não tá entendendo? Eu vou levar o seu mouse emprestado. E levava assim. Entendeu? Praticamente, pedia, mas era obrigatório. Entendi. Era o que faziam com ela também, entendeu? 근데 이런 caramba. 문제가 너무 오랫동안 심했어가지고 Mas isso como durava muito tempo, 이제 학교에서 법 같은 걸 많이 만들었어요. Aí 그런 criaram 학생들을 algumas- 보호하는. algumas leis, algumas regras, né, para proteger os alunos. 그래서 지금은 사실 왕따 문화가 거의 없다고 들었어요. Aí agora, pelo que eu saiba, praticamente não tem bullying. Tipo assim, que nem na época antigamente, assim. E até, por exemplo, falando do meu irmão, né? O meu irmão, eu tenho 15 anos de diferença com ele. Então, ele contava pra mim como é que era... Eu tive nesse Aí, ele contava pra mim, né? Como é que era a escola. Eu perguntava pra ele se tinha bullying, né? Porque eu também, como eu tinha vindo de fora, eu achava que, pô, era ainda assim. Você aí fala assim, não, tipo, nem é mais assim. E quem tenta fazer o bullying... É ele que sofre o bullying. De, tipo, ninguém quer brigar com ele. Todo mundo isola ele. Fala assim, mano, que otário, sabe? É tipo, mesmo? Hoje é assim. Hoje o pessoal é mais Caramba, que evolução, hein? assim. 그래서 요즘에는 이제 O- 오히려 그런 애들을 배척한다고. Você já chegou a sofrer agressões físicas? já. 너 벌써 맞은 적 있네. 학생들한테. Pra alunos? Isso. Já pros dois. O professor também já. É mesmo? Como que foi? 학생은 선생님한테 다 맞았잖아. é os dois, pros dois. 얘기해줘.
학생한테도 맞은 적도 있고. Pra aluno, pra professor. 뭐 Professor bate em aluno? 선생님한테 Professor batia em aluno? 그럼 선생님들도 많이 때렸냐 학교에서. 엄청 때렸죠 진짜. batia muito. Mano, ela me contou uma história. 그거 봐 얘기해야 돼. 너 복도에서 끝에서 끝까지 맞은 거? 아, 내가 얘기해줘야 돼? vou contar a história, né? Ela suranete. Ela desde criança ela andava na igreja. Então tinha um retiro, né, que ela queria muito ir. E na escola eles falavam assim, o professor falava assim, não pode ir para retiro. Você não pode querer tirar a escola, a aula para você ir para retiro. Só que todo mundo mentia. Falava assim, vou na casa da minha avó, vou viajar com minha família e ia pros retiros. Só que ela, assim, como cristã, falava assim, pô, não vou mentir. Eu achava, e ela era muito jovem, assim, mano, ela sentia muito mal de mentir para ir pro retiro. Falei assim, não faz sentido, né? Aí ela falou, professor, ó, tal dia eu vou pro retiro. Aí ele falou assim, você não vai. Mas por que não podia ir pro retiro, mas podia ir pra casa da avó? Porque naquela época, essa coisa de igreja não era muito importante para eles. Não era uma coisa que dava para respeitar. Família era uma coisa respeitável, essas coisas, mas a igreja nem tanto, entendeu? Aí quando ela falou assim, eu vou ir, ela avisou com algumas semanas de ele falou assim, não vai. Aí chegou a semana que ela tinha aqui, ela falou assim, ó, amanhã eu vou no retiro, eu vou ausentar da escola por 4 dias. Aí ela falou, se você for, você não entra mais na minha sala para ter aula. Ela foi. Ela pediu autorização dos pais, os pais também falaram que podia, ela foi. Voltou no dia seguinte. Mano, tipo, pra quem assistiu o K-drama já, tem aqueles corredores assim, né? Tem as salas aqui, os corredores. O professor era homem. Mano, começou a dar uns tapas na cara dela. De uma ponta de um corredor até o outro. Mas, mano, era a ponta dela, fala assim, ela tomava um tapa, ela dava tipo 3 passos pra trás. Aí tomava outro. Pá! 3 passos pra trás. Pá! Até que o tímpano dela rasgou. De um lado. 고막 터진 것도 얘기했어. Aí, mano, quando eu vi isso aí, eu fiquei maluco. Aí eu falei assim, vamos voltar pra essa escola. Eu quero ver esse professor na minha frente. Só que, quando a gente foi pra escola, na escola onde ela estudava antigamente, né? Ela tava com muito trauma. Ela não conseguia entrar na escola, mano. Mó dó da bichinha. Ela começou a chorar na porta da escola. 학교에서 울었고, 같이 갔는데 울었고. Ela só deu uma volta, assim, na escola, ela viu outras crianças lá dentro, ela pensou, ainda bem que não é mais aqui, não é mais assim, né, essa escola. Só que ela não conseguiu nem entrar de trauma. Caramba. Entendeu? Era de trauma dos professores e dos alunos também que praticavam bullying. 그래서 그 학교에서도 이제 너가 트라우마를 갖고 있었던 게 선생님들에 대한 트라우마도 있지만 왕따도의 트라우마도 있고, dos dois. E dos alunos, como que era a agressão física? 그런데 학생들한테 받았던 건 어땠어, 왕따가? 맞은 거나 그런 거는? 학생들한테 맞았던 거? 맞은 그 상황을 설명해 달라는 거. 어떻게 맞았고 왜 맞았고 이런 거 있잖아. 좀 디테일하게 얘기해. 사실 막 이렇게 학생들이 되게 정신적으로 나는 많이 불링하고 신체적으로 불링을 많이 하진 않았었는데 Os alunos não faziam bullying muito físico, era mais psicológico. 근데 이제 이렇게 얘기하면 이해할 수 있을지 모르겠는데 그 소위 일진이라는 친구들이 데리고 있는 펫 같은 친구들이 있었어. Tem um termo chamado iltin, que é tipo os malandrinhos da escola, né? Os cabeças lá, os malandrinhos. E esses daí, esses líderes, né? Eles tinham alguns amigos criavam como pet. Sabe? Como você faz o que eu mando. 그래서 이제 그 펫 같은 친구를 시켜서 서로 때려 싸워 뭐 이런 식으로 하는 거 있잖아. 약간 투견 게임 보듯이 그거를 한번 한 적이 있지. 너가? 나한테. Aí, esses líderes pegavam 2 pessoas, assim, por exemplo, vamos supor que você é o líder da sala. Aí você pega a Adriana e ela e fala assim, vocês dois, começa a brigar aí. Sai na mão. Se vocês não saírem na mão, eu vou bater nos dois. Aí os dois tinham que sair na mão. Aí ela ficavam dando papéis ali pra você vestir. Pra tu e os dois ficavam brigando. Tipo rinha de galinha, assim, sabe? Vai, briga aí. Vai brigando. Caramba. 근데 내가 생각했을 때 이거는 그 보편적인 한국 문화 아니었어. 그러니까 내가 겪었던 게 엄청 특수한 상황이었던 것 같아. Mas aí, o que ela passou, ela acredita que não é algo normal. Não foi alguma coisa que aconteceu na Coreia toda. Acho que ela ficou numa escola numa situação muito extrema mesmo. Tipo, não é, porque até quando a gente conversa com outros amigos, principalmente o pessoal que é mais, por exemplo, da capital ali, de Seul, o pessoal fala assim, não, nunca passei por isso aí não. Mas nessa região, por exemplo, que nem o do Davi, Busan, Ulsan, essa região mais do interior, era pior isso aí. Entendeu?
Caramba, que coisa terrível. O bullying, bom, em qualquer lugar do mundo é uma coisa terrível 왕따 que 같은 deixa 건 이제 marcas pra sempre. 정말 그 모든 사람의 상처가 평생 상처를 남기고 그쵸. Hoje você tem algumas marcas do bullying? 혹시 아직은 지금도 그거에 대한 어떤 남은 흉터 같은 게 있어? 확실히 좀 뭐랄까 그 1대1로 사람을 대하는 건 편한데 다수와 함께 있을 때는 좀 힘들긴 해요. Uma das feridas que ela ainda tem, um dos traumas, né? Quando é uma pessoa, ela encontra a pessoa um a um, não tem problema, ela consegue conversar, mas quando tem muita gente, ela começa a ficar muito introvertida, fica com medo. Uma sabe? agarofobia, assim, 그러니까 uma 사람에 fobia 너, social, 그, talvez. 그 사람이 많은 거에 대한 그런 두려움이 생기고, 그렇죠. é isso mesmo. Caramba. Você teve alguma coisa do tipo assim também? Cara, já. 얘도 있었대. Já. Aqui no Brasil eu sofri bullying também. 여기서도 왕따 당했었대, 한국에서. 브라질에서도. Sofri muito bullying. 많이 당했었대. E hoje eu tenho o diagnóstico de fobia social. 아. Por conta do bullying também. 생각과도 그 왕따 때문에 사람들 많은 거에서 그 아예 그 진단서가 있대. 사람 많은 거에서 뭐 있으면 안 Sofri 되는 muito 거. bullying. E as pessoas também, elas... teve um dia, por exemplo, que 근데 이제 하루는 as pessoas... eu não gostava de ir pra educação física. 근데 이제 그 Porque 운동 lá eu 같은 tinha que 거를 하기 interagir com 싫을 outras 때 다른 pessoas, 사람들이 né? 교류를 해야 되니까. E daí teve um dia que eu desci pra educação física, normalmente eu 수업하러 faltava 받으러 os dias. 가라는데 Eu 보통 안 desci 가긴 pra 했는데 educação 근데 그때 física 나가서 e alguns meninos 어떤 fizeram uma 학생들이 roda. 그 Era 얘를 mais ou menos 둘러싸서 5 한 meninos. 5명 남자애들 Eles fizeram uma 있는데 roda pra mim e como eu era muito quietinho, 얘가 como 너무 eu era sempre muito 조용했으니까 introspectivo, muito 너무 tímido, 항상 eu não falava 아이여가지고 muito, não me 말을 colocava, 많이 não me 했었대. portava muito 근데 이제 얘기도 많이 pra me 못하고 defender, 모두가 sabe? 보호도 Então era 못하고 muito feito de capacho 그래서 mesmo. 그냥 De 약간 capacho, 진짜 era 만만하게 feito, 나가서 as pessoas faziam o que 펫처럼 quiser comigo. 하고 Assim. 싶은 대로 하고 Alguns meninos, eram 5 meninos, eles se juntaram ao meu 어떤 redor 남자들 그분이 둘러싸서 e eles ficaram me empurrando e 그래서 me 막 batendo. 밀면서 때리고 E daí eles davam socos, eles davam 주먹도 tapas na 치고 cara 얼굴도 também, me 뺨 empurravam. 치고 밀고 E depois disso, quando eles 그러다가 me bateram bastante, 많이 foi 때리고 uma 나서 coisa que durou mais ou menos 5 a 한 10 5분에서 minutos. 10분 정도 그렇게 Eu 맞았는데 caí no chão 되게 e 쓰러지고 eles saíram e foram para educação 그래서 física. 끝나고 이제 E 지네끼리 나가서 eu, 운동하러 가고 eu não fui para educação física 얘는 porque eu 그때 못 estava 가고 muito machucado. 너무 많이 Eu entrei no 맞았어가지고 banheiro e 상처 많이 fiquei esperando a 화장실에서 aula toda acabar no banheiro, esperando 들어가서 meu pai 이제 voltar para me 아빠 buscar. 데려올 때까지 거기서 이제 피해 있었대. 도망쳤대. Caraca, velho. Isso lá no sul, então. No sul, em Londrina, no Paraná. Eu apanhava, era um bullying bem como ela passou, assim, era um bullying bem que eu já conversei com outras pessoas que sofreram bullying e é raro achar alguém que sofreu o que eu sofri, como deve ser mais ou menos o que ela sente. 그러니까 왜냐면 페어과도 이제 그런 걸 많이 느꼈었는데 다른 사람들이 얘기를 해봤대. 근데 본인이 느꼈던 만큼 그런 왕따를 받았던 사람이 없대. 너가 처음이래. 뭔가 진짜 본인이 이해할 것 같은 사람이. 속상해. Vai chorar. Mas isso era comum na sua escola mesmo ou era só com você mesmo? Era só comigo. Caraca, mano. Inclusive tinha algumas listas de tipo assim, 그래서 그때 물어봤는데 이제 pessoas 학교 mais 자체가 zoadas 그런지 da 아니면 escola 얘한테 ou 물어봤는지 pessoas mais feias da 얘한테 escola. 물어봤대. 그래서 이제 E era 항상 comum 그 esse 리스트가 어떤 뭐 제일 conceito de 못생긴 que 사람, 제일 이상한 사람 eu, 이런 거 Felipe, 있었는데 né, 항상 이제 era a 페어과가 pessoa que 닉네임으로 mais sofria bullying na Felipe, escola. As 한국 pessoas 거기 falavam 있었는데 disso que o 제일 많이 Felipe era a 왕따를 pessoa 많이 que era mais 받았던, zoada na 제일 escola. 많이 이제 장난을 많이 받은 사람이라고. 왜 그럴까? Por que será que as pessoas são assim, né? Eu acho que é muito. Quando eu fui passando o tempo, eu fui processando a 근데 ideia. 시간이 Né? 지나면 생각을 해봤는데 Eu acho que é muito do que. A escola é um ambiente bastante hierárquico, 근데 como 학교 자체가 no 벌써 Brasil 위계 também na 질서가 Coreia, 있는 자리이잖아. onde as pessoas 장소잖아. que têm mais moral são as 근데 사람이 pessoas 이제 좀 더 que conseguem 인기가 있는 humilhar 사람들이 조금 sem 더 사람을 consequências e tudo mais. E 멸시하고 quando você é uma pessoa muito 근데 boazinha, 너무 muito 착한 사람이 bobinha, 너무 뭔가 바보 você acaba 같으면 sendo o bode expiatório, assim, 너가 sabe? 그 펫 좀 E, 되고 e 그렇게 realmente 사용이 eu 되고 consigo me conectar com a sua dor 지금은 이제 eu 너랑 sinto 그 너의 muito 상처를 porque 같이 eu sei que 연결하고 정말 마음이 até os dias 아프고 de hoje 지금도 o bullying que eu passei 어릴 passa 때 na minha 받았던 cabeça. 왕따가
até os dias de hoje, em tudo que eu passei, é revivido todos os dias. E muito da minha personalidade foi formada por conta do bullying. Eu não sei quem eu seria se não fosse toda essa humilhação. Então eu consigo me conectar com a sua dor e sinto muito por você ter passado por isso. Sinto muito mesmo, porque nenhum ser humano merece ser passado por humilhação. Nenhum. 맞아. 사실 뭔가 정말 어렸을 때 있었던 일이긴 한데. Lógico que era quando isso acontecia quando eu era muito jovem, né? 이게 뭔가 지금까지도 Mas até 사회생활을 agora 하고 a gente vai crescendo, vai, né, tendo meio social. 또 살아내는데 장애물이 되는 것 같은 순간을 느낄 때가 많아가지고. Tem muitos momentos que que ela sente que essas feridas se tornam uma barreira no meio social, no meio de trabalho, quando ela vai fazer alguma coisa. 사실 되게 온전히 저를 이해해주고 제 편이 되어주는 사람을 만나서 Ela encontrou uma pessoa agora que entende ela 100% e que aceita ela do jeito que ela é. 제가 괜찮아진 지가 얼마 안 됐거든요. E faz pouco tempo que ela conseguiu superar e melhorar o que ela sentia. 실제로 지석이랑 연애 초반까지만 하더라도 Até o começo do nosso relacionamento, do namoro, 제가 진짜로 얘기했던 게 제 안에 제가 저를 스스로 생각할 때 정의 내렸던 것들 중에 하나가 나는 원래 별로인 사람이야. no começo do relacionamento, uma coisa que ela já tinha falado pra mim, ela pensava aquilo assim, genuinamente dentro dela, é que ela era uma pessoa não muito boa, uma pessoa meio zoada, assim, sabe? 나는 인간 자체가 별로인 존재다. Eu sou uma pessoa, a própria pessoa não é uma pessoa muito boa. 왜냐면 너무 이해할 수 없는 괴롭힘이나 공격들을 그들이 해오는데. Porque as pessoas atacavam a ela de um jeito que ninguém não tinha um porquê, nenhum motivo aparente, sabe, sem um ataque sem nexo nenhum. 근데 이제 아무리 생각해도 그 이유를 Mas mesmo que ela pensava sobre como não sabia o motivo, 결론을 내렸던 게 그냥 내가 uma das coisas que ela 별로였었구나. um ponto final que ela deu pra todo esse bullying que ela sofreu foi: é porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou zoado, que eu mereço, entende? 해야 상황이 이해가 되니까. Porque só então aquele momento fazia sentido. Porque não faz sentido a pessoa ficar me atacando sem motivo nenhum, entendeu? 근데 제가 지금 그렇게 왕따를 당했을 때가 14살, Mas agora isso era quando ela tinha 14, 15 anos, esse bullying. 13살일 때고 Quando tinha 13 mais ou menos. 지금 제가 31살인데 Ela tem agora 31 anos 아직까지도 그 그림자가 e 어느 ainda 정도는 남아있어요. essa sombra ainda segue ela. 근데 감사한 거는 이 Mas o que a gente pode 그림자를 agradecer 이용해서 é que com essa sombra que ainda tem, ela consegue levar, 인간에 대해서 깊이 생각할 ela 수 consegue 있게 pensar um 되고 pouco mais na pessoa, nas pessoas, mais a fundo, né? Olhar mais as pessoas, 상처에 대해서 좀 더 면밀히 들여볼 수 있게 consegue 되고 entender, ver um pouco mais as feridas que as outras pessoas têm. 그게 또 이제 음악을 할 수 있는 힘의 원천이 되기도 하는데 E isso também faz com que ela consiga servir como uma motivação para as músicas que ela faz. 근데 사람으로서는 너무 고통이에요. Mas ela como pessoa é uma dor assim muito grande. Entendeu? É incrível como que a gente está em continentes completamente 근데 우리는 diferentes, 진짜 완전 como a gente 정반대의 세계에 está 있는데도 muito longe 저 멀리 no mundo, 있는데도 mas eu me conecto perfeitamente 너가 com 하는 as suas 말에 dores, 너 perfeitamente, 하는 그런 상처에 정말 너무 de 연결이 잘 forma 돼, 공감이 integral, 가. 진짜 porque 100% essa empatia que surge quando 사람에 você 대한 sofre, 그 essa empatia que surge pelo 본인이 공격을 sofrimento 당했을 alheio, 때 é algo 누군가의 muito 아픔을 presente na minha 이해할 vida 수 também. 있는 게 Eu 본인도 consigo sofrer a dor do próximo porque 그래서 eu 다른 사람의 sei o que 고통을 é 본인도 sofrer. 같이 이걸 느낄 수 Eu sei o 있는 que é dor, eu 나도 sei o que é 뭐 진짜 뭔지 humilhado, 알고 o 나도 que é ser 정말 누군가 humilhado. 날 멸시당하는 Então, quando eu 뭔지 vejo 아니까 outra pessoa humilhada, 다른 eu também 사람이 그런 sinto uma 상황을 똑같이 empatia que eu 보면 vejo que as outras pessoas que não foram humilhadas, que não sofreram, 다른 사람은 não têm. 나랑 같은 상황을 안 받은 사람들은 내가 느끼는 어떤 남에 대한 사랑이나 그런 게 없다고. 맞아. É verdade. Bom, vamos então Melhorar o clima. melhorar o clima. Rapaz. Melhorar o clima. Roda umas donas interessantes aí.